Seja bem-vindo ao dia 3 de outubro de 2025. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Provérbios e você que é novo aqui no canal, o livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, inspirado por Deus para trazer experiência para os moços, para os jovens, para que eles consigam acertar o caminho para terem uma vida bem-sucedida. O livro de Provérbios também foi escrito para que os sábios aprendam muito mais sabedoria e continuem acertando e acertando cada vez mais e mais naquilo que estão fazendo. E o livro de Provérbios, ele é formado por 31 capítulos. Então, nós temos a oportunidade de ler o livro de Provérbios todos os meses e de repetir e repetir e repetir todos os meses os mesmos ensinamentos, colocando-os em prática, o que permite que no longo do tempo você consiga tomar decisões cada vez mais corretas, prosperando em todas as áreas da sua vida. Tem um livro que fala que se você meditar em Provérbios durante 2 anos, você já toma decisões bem mais acertadas. E que se você fizer isso durante 5 anos, você prospera em todas as áreas. Por que isso é algo possível? Imagine que você está lendo no mês um livro de sabedoria e começa a tomar decisões certas, e aí você faz isso por 1 ano. Se você faz isso por 1 ano, no final do ano você já leu Provérbios 12 vezes. Se você fizer isso em 2 anos, você colocou em prática 24 vezes. Se você faz isso em 5 anos, 12 vezes 5 é igual 60 vezes. E nós aprendemos as coisas pela repetição. É pela repetição de, das atividades que você se aperfeiçoa. Aprendemos a andar assim, aprendemos a escrever assim, aprendemos os vícios. Quem fuma, quem bebe, quem entra nessas coisas, começou a fazer isso e repetiu e acabou ficando viciado. Mas quando você lê Provérbios, você tem a chance de construir hábitos novos. A diferença entre hábitos e vícios é que os vícios são coisas negativas e os hábitos são coisas boas, coisas positivas. Quando você quer vencer um vício, você precisa plantar novos hábitos. Então, a pessoa que fica presa na pornografia ou no cigarro ou em uma droga ou em ansiedade tem gatilhos que fazem com que ela fique desesperada, preocupada, ansiosa, com necessidade de acessar o conteúdo pornográfico, de pegar o cigarro para fumar, de pegar a bebida para beber, de começar a ficar angustiada, desesperada. Mas se você começa a meditar em Provérbios e começa a pensar sempre em aplicar isso na sua vida, os vícios vão desaparecendo e vão surgindo hábitos que vão tomando conta do seu tempo. É impossível o ser humano não estar preso ou a um hábito ou a um vício. Nós somos seres de rotina. Perceba que se você toma o café às 8 da manhã, às 6 da manhã, às 4 da manhã ou às 10, as pessoas que fazem isso, elas sempre fazem da mesma forma. Cada pessoa vai criando os seus hábitos, as suas rotinas. A pessoa que fuma, que assiste um conteúdo pornográfico ou que fica em depressão ou em ansiedade, tem determinadas situações que disparam aquele gatilho. E a pessoa, eu preciso ver um vídeo, eu preciso pegar um cigarro, eu preciso tomar uma dose, eu preciso agora fazer isso. Assim como também as pessoas que têm os hábitos, elas dizem, não, agora eu preciso correr, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou fazer a ação social, agora eu vou ajudar aquela pessoa que eu me propus ajudar. Então, o livro de Provérbios é um convite para
estabelecer esse contato com Deus e um contato com você mesmo, com você mesma, para vencer os vícios e ter uma vida mais próxima de Deus e mais produtiva e próspera em todas as áreas. Vamos ler hoje Provérbios 3. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e nesse mês de outubro nós temos 31 dias, então podemos ler um capítulo por dia. Nos meses em que tem 30 dias, você pode ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Só para o caso de alguém caiu aqui no canal, escutou essa introdução e de repente pensou, vou ler, mas vou ler por conta própria mesmo. Leia por conta própria, faça a sua meditação e fique com esse direcionamento de ler todos os meses, de fazer a sua meditação. Peça para o Espírito Santo te dar iluminação e ele vai ajudar você. Você que acompanha o canal e que vai ficar aqui no vídeo, vamos ler agora Provérbios capítulo 3. Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9 são eles formam a primeira parte do livro de Provérbios. E esses 9 capítulos, do 1 até o 9, todos eles falam e insistem, você precisa buscar a sabedoria. Porque a sabedoria é a chave para que você consiga ter as respostas certas para todas as situações da vida. Então eles sempre falam e batem reforçam essa ideia. Você tem que ter sabedoria, você tem que prestar atenção na sabedoria. Então o capítulo 3, ele fala justamente isso. Filho meu, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se você guardar os mandamentos, se você prestar atenção na lei de Deus, se você guardar isso no coração, eles vão dar longevidade. Você vai ter vida longa. Por quê? Quais são as leis de Deus? Que você busque a Ele em primeiro lugar. Se você busca a Ele, você tem paz, você tem tranquilidade, você tem confiança naquilo de que Ele está com você, de que Ele é a sua rocha firme. Então você vence as questões ligadas à ansiedade. Também, mandamentos do Senhor é perdoar o próximo, perdoar o inimigo. Aquele que guarda isso no coração não fica com nenhum tipo de depressão, não fica com nenhuma raiva, com nenhuma mágoa, fica com o coração limpo. Então perceba que nesses dois exemplos de que aquele que guarda a lei de Deus no coração tem relacionamento com Deus e não fica ansioso e perdoa os inimigos e não fica com nenhuma mágoa, com nenhum machucado no coração, então fica em paz. Só isso já resolve o problema de muitas pessoas que vivem tomando medicamentos porque estão ou ansiosas, pensando demais no futuro porque ficam inseguras em relação ao que vai acontecer, ou deprimidas porque estão carregando cargas de coisas que passaram com outras pessoas. Quando você escuta esse mandamento, a lei de Deus, escreve no coração, ter relacionamento com Deus e perdoar as pessoas, você já tem vida prolongada. E o versículo 2 já fala, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é só vida longa que você vai ter. Você vai ter vida longa e durante esse tempo de vida você vai ter anos de vida e paz. Você vai viver em paz, em razão de obedecer os mandamentos de Deus. Pense em um outro mandamento. Você não deve adulterar, mas deve ser fiel ao seu casamento. Aquele que adultera fica sempre na insegurança de repente ser descoberto. Então, e vive inquieto. A pessoa que adultera vive inquieta. Agora, a pessoa que
é fiel, ela vive tranquila, sem nenhuma preocupação. Agora o versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O que esses versículos estão nos dizendo? Não te desamparem, ou seja, não fique sem o amparo da benignidade e da fidelidade. Ele está dizendo, não fique sem você carregar com você, sem você ter benignidade. Benignidade é a habilidade de fazer o bem, a habilidade de ser uma pessoa boa. Então, esteja amparado pela benignidade, seja uma pessoa que tem a qualidade de fazer o bem, que gosta de fazer o bem. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Fidelidade vem a habilidade de ter confiança, de ter fides. Fides é confiança. A habilidade de você ter confiança. Então, esteja amparado de ter a habilidade de ser bom e de ter a habilidade de ser confiável. Atas ao teu pescoço, ou seja, cola no teu pescoço a habilidade de ser uma pessoa que faz o bem e de ser fiel, de ser confiável. Escreve-as na tábua do teu coração, guarda no teu coração. Sempre ser uma pessoa que faz o bem e sempre ser confiável. Não mentir para as pessoas, procurar cumprir os contratos, procurar ser fiel em todos os pactos que faz, acordos comerciais com as pessoas. Respeitar a sua palavra, cumprir a palavra. Falou, cumpre. É sim, é não. E você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Ou seja, você vai ser uma pessoa que Deus vai olhar e vai dizer, é uma pessoa boa. Você vai achar graça e bom entendimento diante dos olhos de Deus e dos homens. Quem não gosta de uma pessoa que faz o bem e que você pode contar com ela, porque o que ela fala, ela vai cumprir. Só quem faz as coisas erradas. Nós vamos ler na frente, tem um provérbio que fala que os maus gostam dos que praticam o mal e abominam os que fazem o bem. Assim como os que fazem o bem detestam os que fazem o mal. Então tem um provérbio que fala isso na frente. Só quem faz a coisa errada é que vai odiar aquele que faz o bem e é fiel. Mas Deus se agrada de quem é benigno e é fiel. E os homens, em geral, se estão caminhando no caminho correto, no caminho certo, eles vão gostar das pessoas que fazem isso, que praticam o bem e que são fiéis, que você pode contar com elas. Versículo 5 até o 8 agora. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem pessoas que confiam em Deus pela metade. Elas fazem uma oração e depois elas perguntam, será que Deus vai estar me ouvindo? Será que Ele vai responder? Confia no Senhor de todo o teu coração. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor dos senhores. No Salmo 95 está escrito que e seu é o mar e as profundezas da terra e as alturas dos montes. Ele criou a terra seca. Então vinde e prostremo-nos diante do Senhor, ajoelhemos diante dele, porque ele é o Rei dos reis. O Salmo 95 fala isso. Você pode confiar no Senhor de todo o teu coração. O rei Davi chegou a escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tinha plena confiança no Senhor, tanto que ele combateu Golias e derrubou o gigante Golias. Por quê? Mesmo sendo jovem e mesmo sendo menor, muito menor do que o gigante, muitos homens que eram valentes, que eram do exército de Israel, não tiveram coragem de enfrentar Golias. Mas Davi
confiando no Senhor de todo o coração, não teve medo. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Ele é a nossa rocha. O Salmo 95 fala isso também. Vinde e cantemos ao Senhor. Vinde com júbilo para cantar ao Senhor, a nossa rocha firme. Então confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é estribo? Estribo é apoio, aquele apoio que existe na caminhonete para que você possa subir na caminhonete. Então ele é um degrau, é um apoio. Não te apoies no teu próprio entendimento. Tem pessoas que se apoiam. Vou fazer assim, vou fazer desse jeito, daquele jeito. Antes de você tomar uma decisão, consulte ao Senhor em oração. Não te estribes, não te apoies. Não coloque o seu alicerce, o seu fundamento no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Tem pessoas que entregam a vida profissional para Deus, mas na vida emocional elas dizem: eu vou escolher com quem eu vou casar. Tem pessoas que entregam a vida sentimental para Deus, mas na vida profissional elas dizem: deixa que eu escolho o que eu vou fazer. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Ele quer cuidar de você em tudo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você em todos os caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Se você fez alguma coisa errada no passado, se você começar agora a colocar os teus caminhos dessas coisas erradas diante de Deus, ele endireitará as tuas veredas. Ele pode dizer: até aqui deu errado, mas agora eu vou te ajudar. Agora que você está me pedindo ajuda, eu vou endireitar as tuas veredas. Então, se você tem alguma área da sua vida que não está indo bem, fale com Deus. Deus cuida até mesmo da sua alimentação, das questões da saúde. De repente você veio errando, comendo demais ou comendo de menos. Comendo demais, ficando com obesidade, com sobrepeso, ou comendo de menos, comendo mal, ficando com problemas de anemia, com problemas de saúde. Ele endireitará as tuas veredas. Tem um capítulo aqui em Provérbios que fala sobre isso, que você deve cuidar da sua alimentação. Tem um versículo que fala: come mel, porque o mel é bom. E tem um outro que diz: come mel, mas não come demais, porque pode fazer mal. Então nós vemos que esses versículos que estão nos capítulos avante mostram que nós devemos nos preocupar, devemos cuidar das nossas refeições com sabedoria. Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Então tenha um extremo respeito pelo Senhor. Como que você tem extremo respeito pelo Senhor? Lendo a palavra dele e colocando em prática. Você leu, fala a vontade de Deus está na Bíblia, está na lei dele. Você lê e fala, Provérbios 23, fala para não se envolver com bebidas e com comida em excesso. Então você lê a palavra e fala: a vontade de Deus é que eu não beba, que eu cuide daquilo que eu bebo. Então, um simples beber refrigerante já é algo que, se você aplica com a lei do Senhor, você diz: isso aqui tem muito açúcar. Se eu ficar bebendo muito refrigerante, eu terei diabetes e ficarei com problemas na minha idade avante, na minha idade, na minha velhice. Então eu não vou beber refrigerante, vou preferir água. A água foi criada por Deus e água é o que forma a maior parte do nosso corpo. Veja que tudo aquilo que vem de Deus, que é natural, é melhor para nós. Aquilo que vem de Deus é bom, porque foi preparado por Deus para nós. O refrigerante foi criado pelo homem, é uma invenção humana.
E as invenções humanas trazem prejuízos, porque são feitas para viciar você. Aquela pessoa quer que você compre sempre, sempre, sempre aquele produto. Então ela vai colocar o açúcar para provocar no seu organismo uma sensação de prazer, e é desse prazer que você fica viciado, que você fica viciada. A ideia é viciar para que a pessoa sempre compre e ele tenha o negócio dele sempre indo avante. Agora, o negócio de Deus é trazer vida, trazer saúde para os que confiam nele. Então, teme ao Senhor. Se você ler a palavra e colocar em prática, e aparta-te do mal. Aparta-te, afaste-se do mal. Afaste-se de fazer o que é prejudicial a você. Versículo 8: Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então aqui está dizendo, se você fizer tudo isso que nós lemos aqui do versículo 5 até o versículo 8, isso vai ser um remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Então aqui nós temos o 5 ao 8, confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no próprio entendimento. O 5, o 6, reconhecer Deus em todos os caminhos, todas as áreas da vida. Se você fez alguma coisa errada, coloque na mão de Deus e Ele endireitará. Ele vai corrigir no longo dos dias aquilo que ficou errado. Versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos, mas teme ao Senhor, respeite ao Senhor em extremo e afaste-se do mal. Isso vai ser o remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então tema ao Senhor, respeite ao Senhor, considere que Deus quer o seu bem. Agora o versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão de os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Devemos honrar a Deus com os dízimos e com as nossas ofertas. Os dízimos correspondem a 10% daquilo que nós recebemos. E esse 10% é uma forma de contribuir para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Quando você contribui com uma obra missionária, com uma igreja, você deixa portas abertas para que outras pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo nessa vida, possam entrar ali e possam ouvir a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, possam chegar ao conhecimento dele e receberem a paz, a vida longa, a alegria que Deus tem para elas. E o versículo 9 e 10 trazem uma promessa. Você pode cobrar de Deus, dizer assim: Senhor, se eu estou colaborando com a sua obra, então eu preciso que o Senhor também me abençoe. A promessa aqui é: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias, com a primeira parte de toda a tua renda. Daí o versículo 10 fala: se você fizer isso, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, você vai ter para colaborar e você vai ter em abundância na sua vida. Você pode fazer essa oração e colocar isso diante de Deus. Versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Voltando aqui no 9 e no 10, aqui eu senti de falar que se você tem dúvida a respeito da aplicação dos recursos que você colabora, procure uma outra igreja. Procure um lugar em que você pode saber que aquele pastor faz a coisa certa, que aquela igreja tem um compromisso em aplicar os recursos na evangelização e na obra de Deus. Mas não deixe de fazer a colaboração. Você faz a colaboração e Deus abençoa e prospera na sua vida. Procure de maneira livre um lugar. Às vezes, você colabora com uma igreja menor
em que você conhece as pessoas, você sabe que elas estão aplicando recurso ali. Você tem essa liberdade de escolher o lugar em que você vai fazer a aplicação, mas aplique na obra de Deus. Pense na obra de Deus. Versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Muitas vezes você faz uma coisa errada e você, logo em seguida, recebe o castigo. E você vê que tem pessoas que fazem a mesma coisa errada e parece que elas fazem errado e nunca vem o castigo para elas. Por que acontece isso? Por quê? Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele, com ela. Deus tem compromisso com todos que têm compromisso com ele. Se você é filho dele, se você é filha dele, ele não vai deixar você ficar errando para que você aprenda a coisa correta. É por isso que quando você segue a Deus, o castigo vem muito rápido. O castigo vem rápido porque Deus nos ama. Então ele quer dizer, isso aqui está errado, meu filho, isso aqui está errado, minha filha, para você não repetir. A pessoa que fala, eu não quero Deus, ela já disse que ela não quer Deus. Então Deus manifesta a ira dele. O que é a ira de Deus? Muitas pessoas pensam que a ira de Deus é Deus vai ficar com raiva, vai ficar com mágoa. Deus não faz isso. A ira de Deus é Deus diz, então faça o que você quiser. Essa é a ira de Deus. Ele vira as costas e deixa a pessoa à sua própria vontade. E aí a pessoa que está na sua própria vontade vai errando e vive naquele erro, fazendo aquela coisa errada, pensando que está se dando bem, mas ela está mergulhando cada vez mais e mais no caminho errado. Então, filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Deus te castigou? Agradeça a Deus. Diga obrigado, Deus, porque o Senhor me corrigiu. Nem te enojes da sua repreensão. Versículo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Versículo 13, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Veja, o homem que adquire o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que você tem que comprar. Você compra com o estudo, com a dedicação, com o seu tempo. Às vezes você compra usando o seu dinheiro, o seu recurso, comprando um curso, comprando um treinamento. Mas muitas vezes tem oportunidades como a escola bíblica, que é gratuita e é oferecida por todas as igrejas, e muitas pessoas não se dedicam a pensar, vou lá na escola bíblica. Tem pessoas que vão aos cultos e nunca colocaram os pés na escola bíblica, que é gratuita. Então você adquire o conhecimento dedicando o seu tempo, tendo disposição de se juntar numa célula para meditar na palavra. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Para você achar a sabedoria, você tem que correr atrás, procurá-la. E o homem que adquire o conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. É melhor ter sabedoria do que dinheiro. Com sabedoria você cria oportunidades, você faz o dinheiro. Quem tem dinheiro pode perdê-lo se não tiver a sabedoria. 15. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. A sabedoria responde por tudo nessa vida. Versículo 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Então, quem tem sabedoria tem longevidade na mão direita, tem mais dias de vida, e na mão esquerda carrega as riquezas e a honra, porque sabe como encontrar as oportunidades, sabe como tratar as pessoas, sabe como honrar a Deus e vai receber a honra. 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. Todos os seus caminhos são caminhos de paz. 18. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm.
ou seja, aqueles que conservam, aqueles que seguram a sabedoria. Procure ter a sabedoria, procure adquirir o conhecimento. Tem uma palavra que se chama repertório. Repertório é o conjunto de informações, conhecimentos que você tem na sua vida. Quanto mais repertório você tem, quanto mais assuntos você conversa e você domina, mais fácil fica a sua vida. Quanto um exemplo simples aqui, a esposa de um amigo outro dia deixou fundir o motor do veículo porque o marido dela todos os dias acompanhava o óleo e a água do veículo. Teve um dia que ele não olhou e ela saiu, o carro ferveu e ela não sabia o que fazer, porque o marido nunca tinha mostrado para ela algo simples: verificar óleo e verificar a água do carro. E ela deixou fundir o motor porque ela nunca conversou sobre isso com o marido dela. Então, se você sabe sobre assuntos do dia a dia, coisas simples que você pode buscar informação, você, você pode poupar o seu tempo, poupar os seus recursos, poupar a sua vida de sofrimentos que você venceria com o conhecimento. Agora aqui o versículo 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Então o próprio Deus usou a sabedoria para fundar a terra. Ele preparou os céus com inteligência. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vê que Deus primeiro formou a luz no meio das trevas. Depois, ele criou os céus. Depois, ele criou a separação das águas. As que ficavam acima, nos céus, formando as nuvens, e as que ficavam debaixo do céu. Depois ele criou os mares. Depois ele fez surgir a porção seca da terra. Depois ele fez surgir os animais aquáticos. Depois ele criou os animais terrestres e as aves. Então, e por último, ele criou o ser humano. Então nós vemos que o Senhor, ele com sabedoria fundou a terra. Ele fez as coisas em 7 dias e por ordem. Ele preparou os céus com inteligência. Versículo 20. E quando você lê Gênesis 1, você vê que cada coisa que Deus criava, a Bíblia diz assim: e o Senhor viu que a luz era boa. E foi o dia primeiro. Aí ele criou o firmamento e fez a separação entre as águas, acima e abaixo do firmamento. E aí a Bíblia diz: e viu Deus que isso era bom. Então Deus, ele foi criando as coisas e ele sempre avaliava: isso que eu fiz está bom. Nós precisamos usar a sabedoria para planejar a nossa vida, como Deus usou a sabedoria para fundar a terra. Precisamos ter planejamento e precisamos criar cada etapa com inteligência. Talvez alguma coisa não está dando certo, por quê? Está faltando sabedoria, conhecimento. Versículo 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Então, você vê que o orvalho vem de cima com as nuvens. Deus fez isso. Ele pensou nisso. Essa é a melhor forma de descer o orvalho, vindo por meio das nuvens. Isso foi pensado por Deus. Versículo: como nós devemos pensar na nossa vida em todos os aspectos, na nossa vida espiritual. Precisamos pensar nisso. Nós somos espírito, alma e corpo. Precisamos pensar. O nosso espírito precisa ter um relacionamento com Deus. Então eu preciso acordar e falar com Ele. Já apresentar o meu dia para Deus, agradecendo a Ele por ter despertado. E devo ler a palavra para que eu possa conhecer a vontade dEle e não errar. Na minha alma, eu devo prestar atenção aos meus pensamentos. A nossa alma tem pensamentos, desejos e vontades. Como estão os meus desejos e as minhas vontades? Estão alinhadas com o que eu li, com o que eu aprendi de Deus? E por último, nós temos que cuidar do nosso corpo. Então temos que beber água, cuidar do sono, porque o corpo é o meio para fazermos todas as coisas da nossa alma. Precisamos cuidar do corpo para ter força e saúde. Então, essa organização mostra o uso da sabedoria na administração da nossa vida.
precisamos também escolher os nossos amigos. Tem pessoas que escolhem maus amigos, recebem maus conselhos e tropeçam por causa do ambiente, escolheram amigos errados. Versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Estas coisas aqui é tudo que nós lemos aqui. Devemos ter a benignidade, a fidelidade como guardadas em nossa vida. Devemos buscar a sabedoria, adquirir o conhecimento para tomar decisões corretas. Devemos honrar a Deus com as nossas primícias, aquilo que temos recebido, para contribuir para que outras pessoas também encontrem a Deus e assim, quando honramos a Deus colaborando com o reino dele, estamos colaborando com a divulgação, a disseminação do bem ao nosso redor. Você patrocina uma igreja no seu bairro. Você está colaborando para uma porta aberta a alcançar os jovens, os casais, os solteiros, as pessoas da sua vizinhança, para também chegarem até Deus. E quando você tem vizinhos todos que honram a Deus, você tem uma vida mais sossegada. Porque os seus vizinhos também estão seguindo a Deus. Agora imagine você ter vizinhos que estão envolvidos com coisas erradas. Você pode ser a vítima de um ataque, de um furto, de um roubo, de um assalto, de uma intenção maligna, porque a pessoa não está ouvindo a palavra de Deus. Então, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Ou seja, os olhos é aquilo que nós prestamos atenção. Preste atenção nisso. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo. 12. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Você vai ter paz na sua alma e vai ter graça, ou seja, vai viver em paz para o teu pescoço, ou seja, para a sua vida. 23. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Se você tem a sabedoria, você sabe qual o rumo que você está seguindo. 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Você vai dormir e vai ficar tranquilo sabendo que fez a coisa certa. Não vai ficar com nenhuma preocupação. 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Quando vier o pavor repentino, a desgraça, a coisa ruim, sobre os ímpios, sobre os que fizeram o mal, você não precisa ter medo. Por quê? Porque você tem Deus. O Senhor será a tua esperança. Quando acontecer algo ruim, você vai esperar em Deus. Você vai colocar diante de Deus. E Ele guardará os teus pés de serem presos. Ele vai dar o livramento. Versículo 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Então, 27 ao 30 são recomendações de ajude o próximo, não detenhas dos seus donos o bem. Quando ele fala não detenhas dos seus donos o bem, ele está partindo do princípio de que se você tem 2 laranjas e uma pessoa vem e pede uma para você porque ela precisa, você já tem que considerar que aquela laranja já não é mais sua. Ela já pertence àquela pessoa, porque ela está precisando e você tem como ajudar. Então não detenhas dos seus donos o bem, ou seja, já entrega aquilo que você tem e que você pode doar. E dá para ela, estando na tua mão, poder fazê-lo. Versículo 28. Não diga ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei tendo tu contigo. Ou seja, não dê uma desculpa para dizer para a pessoa, vai que depois eu te dou, para depois você não dar. Já doa para a pessoa, você viu que a pessoa precisa, está na sua mão, já considera. Essa laranja não me pertence mais. Ele está precisando, eu tenho a mais, eu posso dar para ele agora.
Aí o versículo 29. Não maquine mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não maquine o mal contra o seu vizinho, contra a pessoa que mora junto com você, contra o seu irmão. Porque tem pessoas que maquinam mal contra o parente. Às vezes, irmão contra irmão. Não faça isso porque ele está morando na mesma casa que você, o seu vizinho mora no mesmo prédio, mora ao lado de você, ele acredita que você não vai desejar o mal dele. Então não maquine o mal, não seja uma pessoa que pensa em fazer o mal contra o próximo. E o 30, não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não arrume contenda com ninguém. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Então, versículo 33, 31 e 32. Não tenha inveja da pessoa que faz o mal, porque tudo que ele faz é abominável ao Senhor. Se você é abominável ao Senhor, então você não tem relacionamento com ele. Se você não tem relacionamento com ele, você vai fracassar em alguma área, em algum momento. Então, mas com os sinceros. Sinceros é aquele que não coloca cera no rosto. Sincero, sem cera, sem máscara, sem maquiagem. É aquele que é sincero. Com os sinceros está o seu segredo. Muitas vezes você tem uma mágoa, tem uma raiva, tem vontade até de matar alguém. Você deve dizer isso para Deus: Senhor, aquela pessoa me fez muito mal. O desejo que eu tenho é de matar aquela pessoa, porque ela fez isso, isso, isso para mim. Você tem que falar para Deus sem maquiagem o que corre no seu coração. Às vezes você olhou para alguém e ficou com inveja, porque a pessoa comprou um carro novo, ou teve alguma promoção, ou de repente mudou-se de casa, ou de repente fez uma viagem. E nesse tempo de rede social, muitas vezes nós olhamos a rede social de algum amigo, ou de um amigo, e de repente vemos alguma coisa que nós queríamos e ainda não recebemos, e aí bate aquela inveja. Vá até Deus e diga: Senhor, eu fiquei com inveja hoje, porque eu vi aquela pessoa comprou aquele carro que eu queria, mudou para aquele bairro que eu queria, fez aquela viagem que eu queria, conseguiu aquela promoção que eu queria, mas eu estou confessando o meu pecado. E eu peço que o Senhor me abençoe. Não fique carregando inveja no seu coração. Coloque diante de Deus que você teve a inveja, porque veja, com os sinceros está o seu segredo. Deus ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você. Às vezes ele vai atender o seu desejo, ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Mas às vezes ele vai dizer a você que não é bom para você. Mas você vai entender o porquê não é bom. Ele vai falar com você no seu coração e aí você não vai ter mais motivos para carregar inveja porque você vai entender que aquilo não é bom para você. Com os sinceros está o seu segredo. Versículo 33. A maldição do Senhor habita, veja, a maldição do Senhor mora, fica dentro da casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Versículo 34. Certamente, veja aqui, com certeza ele escarnecerá, ou seja, ele vai escarnecer dos escarnecedores, vai fazer que o escarnecedor, o zombador, receba o castigo da sua zombaria, mas dará graça aos mansos. Manso é aquele que se submete à vontade de Deus. Ele é manso. Deus falou, ele fala: está bem, Senhor, está bem, meu Pai. É o obediente. Ele dará graça aos obedientes, aos que acatam a palavra dele. 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Os sábios herdarão honra por quê? Vão ser benignos, vão ser fiéis, vão ser leais nos contratos, vão obedecer à lei de Deus, vão buscar o conhecimento para cuidar do espírito, da alma, do seu corpo, vão herdar honra. Mas os loucos, quem são os loucos? Os que não têm juízo, não honram a Deus, não cuidam dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades, não têm inteligência emocional. São loucos, ao invés de respeitarem o cônjuge, o marido, a esposa, ao invés de se preocuparem em fazer um curso como treinar os seus filhos, vão levando a vida na louca,
como loucos. Então os loucos tomam sobre si confusão, ficam confusos. Como que eu perdi meu casamento? Como que o meu filho ficou assim? Como que eu perdi o emprego? Como que o outro que conseguiu a promoção? Como que eu não consegui isso ou aquilo? Eles vão viver em confusão. Mas os sábios herdarão honra. Os sábios vão dizer: eu fiz isso, fiz o planejamento, estudei, cuidei dos meus hábitos, coloquei os vícios para fora, então herdarão honra. O capítulo 3 de Provérbios, muitos dizem que esse capítulo é o capítulo que se chama o capítulo do favor do Senhor, do favor de Deus. E eles dizem que o que é um favor? É uma coisa que alguém faz para você e que te favorece. Favor. É algo que te favorece. Então aqui muitos dizem, Provérbios 3 nos ensina o favor de Deus. O favor de Deus é, se você obedecer a Ele, Ele vai favorecer você, e o favor dele é, Ele vai te dar vida longa na mão direita, e Ele vai te dar riquezas e honra na mão esquerda. Então, se você for amigo de Deus, Ele vai te dar um favor. Você vai obedecer a Ele, vai honrar a Ele, vai fazer o que Ele fala, e você vai receber o favor dele. Você vai ser favorecido com vida longa, com riquezas e honra. E muitos dão destaque de Provérbios 3 no versículo 16, que é o versículo que fala justamente isso. Veja aqui o 16 no topo da tela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Então, para receber o favor de Deus, você deve fazer o que diz aqui o versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde, o teu coração. Coração aqui fala a respeito da sua mente, dos seus pensamentos. O que você escreveu no coração. O teu coração guarde os meus mandamentos. 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Destaca aqui essa palavra anos, porque quando uma pessoa tropeça, por exemplo, escolhe uma pessoa errada, ela tem anos de sofrimento. Se a pessoa escolhe uma carreira certa e uma pessoa certa, ela tem anos de vida e de paz. Se a pessoa cuida do seu filho, educa o seu filho, a sua filha no reino de Deus, ela vai ter anos de paz. Mas se não educa, como diz Provérbios 22, ensine o seu filho, se preocupe com a educação do seu filho e da sua filha. Ela vai ter anos de problemas, de angústia, de sofrimento e de dor. Então, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, busque a sabedoria de Deus, seja manso, seja obediente. Se o Pai falou, se Deus disse, faça assim, faça como Deus fala. Você terá aumento de dias na mão direita e riquezas e honra na mão esquerda. Deus abençoe o seu dia, hoje sempre grandemente. Leia sempre Provérbios, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo mais de perto e de nos abençoar. Graça e paz de Cristo hoje e sempre. Amém.